A fé é uma necessidade extremamente básica da vida. E muitas pessoas já perceberam isso. Só que com um conceito distorcido, porque nem sempre colocam Deus no assunto chamado fé. A humanidade possui um relacionamento teórico com a fé e se esquece ou não sabe que um dia ela irá desaparecer. E isso já começou a acontecer, uma vez que nós estamos nos últimos tempos. Jesus disse em Lucas capítulo 18, verso 8, o seguinte: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A paz do Senhor, meus irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu peço a sua atenção por alguns instantes para juntos nós refletirmos na palavra do Senhor. Nesse mundo cujo discurso tem sido confie em si mesmo, muito se fala sobre a fé. Ter autoconfiança é parte importante da vida, só que ela não é suficiente em relação a algumas questões que sempre fogem ao nosso controle. Quando você se sente inseguro e perdido, você consegue confiar plenamente em si mesmo? Responda a essa pergunta. A verdadeira fé não é sobre o que você pensa de si próprio. Ela não depende da visão que você tem sobre si, porque aqui na Terra todos nós estamos limitados ao tempo e à matéria, corpo físico, as condições psicológicas e etc. Um bom exemplo bíblico disso que eu estou querendo dizer é o que aconteceu a Abraão. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, verso 19, está escrito que Abraão não se preocupou com o fato de já ser idoso. Ou seja, ele não levou em consideração o seu estado atual e a forma como via a si mesmo. Ele sabia que a sua idade era um obstáculo que iria dificultar o cumprimento da promessa de Deus, a promessa que ele recebeu de que seria pai de uma nação. Mas ele preferiu acreditar no que Deus disse, em vez de olhar para si. Muitas pessoas entendem a fé como pensamento positivo, mas apesar da fé carregar em si uma positividade, ela é muito mais do que isso. A fé vem de Deus e não da nossa mente. A fé não depende daquilo que pensamos, porque a nossa mente é guiada pelas coisas que são vistas, isso é, pelas coisas concretas. Mas a fé está relacionada com a parte espiritual, aquilo que não vemos com os nossos olhos humanos. E ela vem diretamente de Deus para nós. A fé é como uma ferramenta que ganhamos para utilizar aqui na Terra. Assim como um músculo que desenvolvemos, a fé também precisa ser treinada e desenvolvida. Quando temos músculos bem trabalhados, nós temos mais resistência e força, certo? Assim acontece com a fé. Vejamos então o que Abraão nos ensina no trecho de Romanos capítulo 4, do verso 18 ao verso 21. A primeira coisa, está escrito no verso 18, ele acreditou contra toda a esperança. Ou seja, primeiramente ele apenas acreditou e ponto final. Mesmo que as circunstâncias dissessem o contrário, Abraão acreditou. No verso 19 diz que sem se enfraquecer na fé, ou seja, a sua fé era uma fé forte. Paulo também diz que Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Apesar do seu estado real, ele não levou isso em consideração. Abraão também não se preocupou com o estado físico de Sara. Sara já era idosa e não poderia mais gerar filhos, pela lógica. Se Abraão sabia que Deus o tornaria pai de uma nação, mesmo sendo já velho, ele também sabia que Deus faria o mesmo com a sua esposa.
Quando uma pessoa tem fé de verdade, ela crê que o impossível também pode acontecer. Não somente com ela, mas também com os outros ao seu redor. O verso 20 diz que ele não duvidou nem foi incrédulo à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Abraão permaneceu acreditando na promessa, independente do tempo. Mesmo assim, ele nunca duvidou. À medida em que o tempo passava, a fé dele ficava mais forte, em vez de se tornar fraca. Abraão tinha o hábito de louvar a Deus pela promessa antes de vê-la acontecer. Ou seja, ele mantinha o coração grato a Deus o tempo todo, até mesmo pelas coisas que Deus ainda faria. Essa atitude trazia vigor a Abraão. Ele confiava em Deus, pois sabia que o Senhor era poderoso para fazer qualquer coisa. Verso 21 diz que Abraão estava plenamente convencido de que o Senhor tinha poder para cumprir aquilo que havia prometido. De acordo com a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Isso é, aquilo que ouvimos faz toda a diferença em nossa atitude e no processo da nossa vida. Abraão ouviu a voz de Deus e acreditou. O que ele ouviu fez toda a diferença nas suas atitudes, na maneira como ele conduziu a sua vida. Muitas vezes nós enfraquecemos na fé porque damos ouvidos às pessoas, damos ouvidos ao inimigo, mas não damos ouvidos a Deus. Ouça o que a palavra de Deus diz a seu respeito e considere isso para que a sua fé seja fortalecida. As promessas de Deus vão se cumprir, independente do seu estado atual, seja ele material, físico, emocional ou espiritual. Não deixe de crer. Deus pode fazer coisas grandiosas e incríveis na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, dá-nos uma fé inabalável. Nós temos vivido tempos nos quais a nossa fé tem sido atacada, a nossa fé tem sido questionada. Por causa da demora no cumprimento das promessas, muitas vezes as pessoas e até nós mesmos colocamos em dúvida o Teu poder, o Teu agir, mas não queremos ser assim. Queremos ter uma fé que seja independente das circunstâncias, porque sabemos que o Senhor é um Deus que opera de forma sobrenatural e não depende de nenhum recurso dessa terra para o Teu agir. Que a nossa fé não esteja firmada no conceito que temos de nós mesmos, nos nossos próprios recursos, na nossa capacidade, mas que ela esteja alicerçada no Teu poder de operar milagres, no Teu amor, no Teu perdão e na Tua misericórdia por nós. Não queremos viver por aquilo que temos visto, mas queremos viver pelo que cremos. Declaramos que não iremos desanimar. Pelo contrário, ainda que por fora nós estejamos corrompidos, desgastados, cansados, no nosso interior nós nos renovamos todos os dias no Senhor. E cremos que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer coisa que se compare nessa terra. Não atentamos para as coisas que estão diante da nossa vista, mas sim naquelas coisas que não vemos, porque sabemos que as que estamos vendo nesse momento são temporais, mas aquelas que ainda não enxergamos, mas que cremos, elas são eternas. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações.
Conheça a nossa loja online minutocondeus.net e adquira os nossos produtos. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.